Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Formação pela Escola e, mais especificamente, à rede de tutoria aqui em Minas Gerais. Eu sou a Gabriela Pimenta, coordenadora estadual, e a nossa equipe também conta com multiplicadores, que são as pessoas responsáveis por fazer todo o contato, toda a vinculação com vocês, tutores. As que estão destacadas aqui em vermelho são as multiplicadoras que, nesse período, farão a formação de vocês, novos tutores. Então, ao longo dos próximos meses, maio e junho, que corresponde ao terceiro período de vinculação, são elas que farão o papel de tutor de vocês que estão sendo formados, ok? É importante destacar que a composição dessa equipe ela pode variar ao longo de cada período de oferta do programa. Então, não necessariamente a multiplicadora que está fazendo o acompanhamento de vocês durante a formação é a que fará o acompanhamento quando vocês forem ofertar os cursos na localidade de vocês. Tá? Então, ao longo dos próximos períodos, vocês poderão ter contato com diferentes multiplicadores. Tenho certeza que todos vocês já tiveram acesso à multiplicadora correspondente a cada turma. Nós as dividimos por polos de formação para poder facilitar o contato com vocês, principalmente em relação ao encontro presencial. Eu falarei um pouquinho dele mais à frente, ok? Nesse vídeo, nós temos como pauta, então, apresentar um pouquinho mais sobre o FNDE e o Programa Formação pela Escola, que a gente também pode nomear daqui para frente como FPE, e mais especificamente, a gente falar sobre as especificidades, sobre as nuances do programa aqui em Minas Gerais, como ele acontece, como ele se organiza, como que é a composição dessa rede. E, ao final, alguns lembretes importantes aí para vocês que estão sendo formados. Então, para a gente começar falando um pouquinho sobre o FNDE, que com certeza, como servidores da educação, todos vocês já tiveram contato com algum programa, com alguma ação do FNDE, né? Ele, então, é uma autarquia federal que existe desde 1968 e, como autarquia, ele está vinculado ao Ministério da Educação, embora tenha total autonomia nas suas ações. Ele é o responsável por executar as políticas educacionais do Ministério relacionadas à educação básica, prestando auxílio financeiro e técnico aos municípios e executar ações que contribuam para uma educação de qualidade. O programa Formação pela Escola, ele surge então como uma ação do FNDE, justamente como uma forma de levar uma capacitação em serviço, uma formação continuada, né, que é operacionalizada aí por meio da educação à distância, a modalidade EAD, e o objetivo, então, é contribuir e qualificar a atuação dos diferentes agentes e parceiros que estão envolvidos na execução, no monitoramento, na avaliação, na prestação de contas e no controle social dos programas e das ações financiadas aí pelo FNDE. É como eu disse, com certeza todos vocês já tiveram contato com alguma ação do FNDE e a gente sabe que muitas vezes a pessoa executa determinadas ações, determinadas políticas, sem ter o total conhecimento, né, desde quais são os objetivos da política, como operacionalizá-la, executá-la e também um grande gargalo que a gente tem é na hora de prestação de contas. Então, a formação pela escola ele surge, então, como uma oportunidade da gente qualificar a atuação desses diferentes agentes e parceiros. Para operacionalizar, então, existe uma coordenação estadual em cada um dos estados, responsável, então, pela gestão do programa, em consonância com as diretrizes da coordenação nacional, ou seja, do próprio FNDE. Nós, então, somos responsáveis por organizar a rede de multiplicadores e a rede de tutores para a oferta regular dos cursos que compõem o Formação pela Escola. Os multiplicadores, como eu já disse, eles apoiam a coordenação estadual e dão todo o suporte para vocês, tutores, durante os períodos de vinculação. Já os tutores são os responsáveis pelo acompanhamento técnico e pedagógico em suporte aos cursistas. Mais à frente também a gente detalha um pouquinho como é a atuação de vocês, tutores. Aqui em Minas Gerais, então, nós temos tutores que estão vinculados às diferentes instâncias da educação básica aqui em Minas. Então, nós temos vocês, tutores, indicados pelas secretarias municipais de educação, que vão atender as demandas de formação aí no município. Obviamente que com prioridade à
rede a qual vocês estão vinculados, a rede municipal. A gente tem também os tutores indicados pelos gestores das superintendências regionais de ensino, que podem atender de uma forma mais global aí aos diferentes municípios e com prioridade ao atendimento à rede estadual. Em alguns municípios a gente não tem tutores, a gente ainda não conseguiu universalizar a formação de tutores em todos os municípios. Minas é um estado, né, que tem um diferencial aí, muitos municípios, 853, e em algumas regiões, então, em alguns municípios, a gente ainda não tem tutores. Então, os tutores regionais, onde não há o tutor municipal, também fazem o atendimento às demandas da rede municipal. E nós temos também os tutores indicados diretamente pela Secretaria de Estado de Educação, que fazem o atendimento às demandas específicas e prioritárias da coordenação estadual ou da coordenação nacional. Então, recentemente, nós tivemos aí o FNDE, a Coordenação Nacional, nos demandando a formação, por exemplo, dos conselheiros que são responsáveis, que atuam com o programa de alimentação escolar, ou do próprio Fundeb. E aí, quando a gente não consegue, por meio dos tutores municipais ou dos tutores regionais, o atendimento dessas demandas, aí nós acionamos, então, os tutores do órgão central. Por isso que nós temos que eles são responsáveis pelo atendimento de demandas específicas e prioritárias nossas ou da coordenação nacional. Então, para organizar essa rede, cada tutor deve organizar de forma harmônica e respeitosa, né, em contato com outros tutores da mesma área de abrangência, a formação de turmas conforme os critérios estabelecidos pela coordenação estadual. Então, a cada período de vinculação, no mês ou nos meses que antecedem o início do curso, o início da oferta, vocês vão fazer, então, o planejamento de qual curso ou de quais cursos vocês desejam ofertar. E é sempre importante, a gente sempre vai divulgar para vocês quem são os outros tutores que estão aí na mesma área de abrangência, para que não haja choque entre o atendimento a um mesmo grupo de cursistas, tá? Então, é importante que vocês conheçam quais são os tutores que estão aí na área de abrangência de vocês, então, mais próximo os tutores regionais, e que a gente sempre faça esse diálogo para que não choque o mesmo público em atendimento no mesmo período, ok? A formação de turmas, ela vai depender sempre da demanda de inscrições, sendo que para formar turma a gente precisa de no mínimo 30 e no máximo 40 inscritos por curso e por período. Então, por exemplo, se eu vou formar uma turma do Fundeb, eu tenho que ter no mínimo 30 cursistas e eu não consigo ultrapassar o limite de 40 no período de vinculação, ok? Não há uma obrigatoriedade da formação de turmas em todo o período de vinculação, mas o tutor sempre tem que analisar a sua disponibilidade em se comprometer com as atividades no período de vinculação. Então, por exemplo, quando eu sei que eu vou tirar férias, vocês que são servidores da educação, muitas vezes acompanham o calendário do magistério, não é isso? Então, os períodos aí de dezembro, janeiro, julho, são períodos de férias ou de recesso escolar para vocês também. E aí é importante pensar, no meu período de férias eu consigo conciliar a oferta de cursos na minha região? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso e as multiplicadoras vão reforçar, tem uma dedicação aí quase que diária para o atendimento aos cursistas, ok? Enquanto um programa que se organiza na modalidade à distância, esse contato precisa ser diário com os cursistas. Então, os períodos que a gente chama de vinculação, que são os períodos de oferta, são sempre bimestrais. Então, ao longo de cada ano, a gente tem 6 períodos de vinculação. Janeiro, fevereiro, março e abril e daí por diante. Nós estamos, então, no terceiro período de vinculação, maio e junho, e vocês, a partir da formação nesse período, vão poder atuar no próximo período, no quarto, né, meses de julho e agosto, abrindo turmas. Ok? Então, a partir de julho, a gente tem um incremento na rede, vocês já podendo fazer a captação de cursistas e iniciar a atuação como tutores. Os cursos que são ofertados regularmente são 9,
né? Todos eles estão aí detalhados, vocês vão poder também ter mais detalhes sobre eles no nosso site, que nós vamos disponibilizar para vocês depois o endereço. Mas eu gosto de reforçar que o curso de competências básicas, ele está aí ao centro dessa figura, justamente porque ele é o curso que dá uma visão geral, uma visão global do FNDE, de todas as ações que ele executa e dos demais cursos que são ofertados aí no âmbito do formação pela escola. Então, ele não é obrigatório, mas é importante, ele não é um pré-requisito na formação dos outros cursos, mas a gente sempre indica que ele seja um curso feito anteriormente aos demais. Então, reforçando, se eu quero, por exemplo, fazer o curso sobre o censo escolar, não é obrigatório que eu curse o competências básicas primeiro. Mas a gente indica que vocês, tutores, que estão organizando as turmas aí nos municípios, nas suas regiões, que vocês sempre indiquem para os cursistas interessados começarem pelo curso de competências básicas, porque ele vai dar uma visão muito interessante sobre o FNDE e sobre todas as ações. E aí, ao longo dos períodos, vocês vão fazendo a oferta, a organização, o planejamento de vocês para ofertar os demais cursos, ok? E aí, cada um dos outros cursos temáticos, ele vai aprofundar, ele vai detalhar mais sobre a ação específica. Então, sobre o PNLD, por exemplo, sobre o PDDE. Então, são cursos que vão aprofundar sobre essas ações. Na estrutura dos cursos, a gente tem aí um ciclo, né? Está representado aí pela figura. Então, a gente tem um encontro presencial. Vocês vão fazer um encontro presencial com as multiplicadoras e no momento que se tornarem tutores também há uma proposição de um encontro presencial com os cursistas de vocês. Esse encontro presencial, ele é muito importante porque é o momento onde vocês vão realmente conhecer os cursistas, ter, né, o acompanhamento próximo, presencial aí com eles, vão poder esclarecer dúvidas, falar com mais profundidade sobre o programa Formação pela Escola e sobre o curso que vai ser ofertado naquele período. Então, é o momento que a gente diz de fidelizar os cursistas, porque com a modalidade EAD, nós sabemos que nem todos os servidores que atuam na educação têm muita familiaridade com esse tipo de modalidade. Então, o encontro presencial é onde a gente fala que realmente a gente fideliza o cursista, porque aí ele nos conhece presencialmente e todo o contato fica facilitado a partir dele, ok? Mas na plataforma do curso, a plataforma Moodle, que a gente fala que é a nossa sala de aula virtual, é onde vocês vão encontrar os materiais didáticos, as atividades que compreendem aí as atividades avaliativas, os fóruns. A gente tem também o trabalho final que é proposto a cada curso e a gente tem aí dentro da estrutura também uma autoavaliação que é feita dentro de um sistema que vocês vão ter a oportunidade de conhecer melhor depois também, tá? Os cursos, então, eles variam entre 40 ou 60 horas. Pela ementa, vocês vão identificar qual é a duração de cada um deles. E eles são realizados num período mínimo de 30 dias e máximo de 45 dias. O nosso calendário está organizado em 6 semanas de duração para cada curso. Então, a gente vai ter, em média, aí 30, 35, 40 dias é o máximo da nossa organização aqui na rede. A participação em todas as atividades que estão aqui representadas nessa figura são obrigatórias para a conclusão do curso. E o aproveitamento mínimo para que o cursista receba o certificado é de 60%. O que significa isso então, pessoal? Cada uma dessas etapas aqui, as atividades de múltipla escolha, os fóruns, a autoavaliação e o trabalho final, elas são atividades que precisam acontecer ao longo do curso. O cursista precisa participar de todas elas. E aí, cada uma delas vai ter um peso, uma composição diferente na nota final do cursista. O aproveitamento, então, é de 60%, mas se, por exemplo, ele não realiza a participação no encontro presencial, ele não recebe o certificado. Então, todas as etapas são obrigatórias e aí a composição delas, de acordo com o peso de cada uma delas, o mínimo para receber o certificado é de 60%.
A participação no encontro presencial, como eu disse, ela também é obrigatória. Agora, o cursista que por algum motivo não puder participar desse encontro presencial, ele deve justificar formalmente a sua ausência, reportar ao tutor, que por sua vez vai enviar para o multiplicador e vai receber as orientações de como proceder no momento de avaliar esse cursista para emissão do certificado, ok? O tutor que tiver dificuldade de organizar o encontro presencial deve sempre procurar pelo seu multiplicador, que também vai prestar as informações necessárias de como proceder. São atribuições, então, do tutor, como já foi dito, o acompanhamento periódico e o suporte aos cursistas nas atividades à distância e a promoção desse encontro presencial. O que a gente espera do tutor, então? Também já foi dito aqui, que ele tenha disponibilidade de tempo para atuar na formação pela escola e o acompanhamento dos cursistas, que deve ser diário. Por quê, pessoal? Se a gente deixa de participar, de acessar a plataforma, de motivar esses cursistas a participarem, eles acabam evadindo. E existe uma premissa para o pagamento da bolsa, que eu também vou dizer como funciona mais à frente, que é que a taxa de aprovação de vocês seja de 70% no mínimo, ok? Então, a gente começa aí com um número X de cursistas, como eu disse, tem que ser mínimo 30, máximo 40, e ao longo do período a gente sabe que algumas evasões vão acontecer. Mas, para fins de pagamento da bolsa, de vinculação da bolsa, a gente já conta aí com uma perda de 30%. Tá? Então, quando a gente deixa de fazer um acompanhamento sistemático e constante aos cursistas, a tendência é haver uma evasão maior do que isso. Por isso que o tutor deve ter disponibilidade de tempo para atuação no programa. E aí cada um de vocês vai se organizar dentro do horário disponível, né, de acordo aí com a negociação com a chefia imediata de cada um de vocês, ou durante o horário de trabalho ou fora dele. Mas é importante se comprometer a participar da rede de tutoria, tendo um tempo diário aí para participação no programa, ok? Uma outra característica para ser um bom tutor é ser organizado, saber se comunicar bem, tanto de forma oral quanto de forma escrita, e saber utilizar diferentes mídias e ferramentas como o e-mail. A gente tem aqui na rede também um drive que as multiplicadoras vão explicar para vocês depois como funciona. Ferramentas aí que possibilitem o contato com esses cursistas de forma virtual. A gente tem o Hangout, por exemplo, ou outras formas que vocês conheçam. E também o uso de planilhas de Excel, de documentos em Word, em PowerPoint. É importante que vocês saibam manusear, que conheçam bem essas ferramentas. O tutor também ele deve estudar e consultar os materiais do curso que irá ofertar. Então, é se planejar, né, conhecer quais são os materiais, qual a estrutura da plataforma e o cronograma do curso antes da oferta dele. Não necessariamente vocês vão precisar cursar os cursos que vão ofertar. Então, novamente citando, se eu vou oferecer o PDDE, não necessariamente eu tenho que ter feito o PDDE dentro do programa Formação pela Escola, mas é importante que eu estude, que eu conheça qual curso que eu vou ofertar. Agora, se vocês quiserem também fazer os cursos ao longo dos próximos períodos, isso é possível, vocês podem se inscrever também em outras turmas e a gente disponibiliza, então, um tutor para vocês, ok? Uma outra característica importante é saber trabalhar em equipe e ser colaborativo. Como eu disse, a gente se organiza numa rede que é composta por atores em diferentes instâncias, e aí a gente ter uma boa comunicação e trabalhar em equipe também é importante para que a oferta regular dos cursos aconteça de uma forma harmônica, como eu já disse aqui. Ok? Dentro das principais atividades e rotinas do Formação pela Escola, a gente tem então aí 4 etapas. A divulgação dos cursos, né? Então, a possibilidade de ofertá-los no período começa por uma boa divulgação. Vocês, tutores, devem fazer a divulgação na área de abrangência de vocês, mas como eu já disse também, o FNDE costuma enviar malas diretas em contato com os municípios, com as escolas, com os conselhos e outras instâncias também fazendo divulgação do programa. Todas as informações sobre o programa, sobre os cursos e a pré-inscrição, elas estão no nosso portal e a gente também encaminha depois esse endereço por e-mail para vocês, ok?
Em seguida, a gente vem para a etapa que a gente chama de pré-inscrição. Por que pré-inscrição? Porque o cursista se inscreve e depois a gente precisa, então, confirmar com ele que realmente vai haver a formação de uma turma naquele período, né? Porque isso, como eu já disse, depende do número mínimo e máximo de cursistas por turma. Então, aquela etapa onde vocês vão captar os dados para inseri-los no sistema, a gente chama de pré-inscrição justamente porque não é uma garantia de que haverá a oferta daquele curso naquele período. Claro que se vocês se organizam, se planejam para a oferta, né, em determinado período, focando num curso, isso é mais garantido a formação de turmas, ok? Agora, quando vocês divulgam todos os cursos de uma única vez e deixam em aberto aí qual será o curso que vai ser ofertado no período, isso a gente tem aqui a experiência de que a gente vai ter, às vezes, muitas inscrições, mas pulverizadas em diferentes cursos. E aí a gente não consegue o mínimo para a formação de turmas, ok? Então, para poder inseri-los no sistema, que é o sistema que funciona como a secretaria, a gente chama de CIF, e as multiplicadoras depois também vão detalhar melhor o funcionamento, o manuseio desse sistema para vocês, vocês precisam captar alguns dados desses cursistas. São aqueles dados que vocês também nos informaram no momento da pré-inscrição. Dados pessoais, nome, identidade, CPF, né, enfim, vários dados pessoais aí, dados sobre a formação acadêmica, dados sobre a atuação aí na região de vocês, ok? Então, todos esses dados precisam ser coletados para que o cursista seja cadastrado no sistema. E aí, cada um de vocês pode organizar o próprio instrumento de captação. A Coordenação Nacional, o FNDE, costuma utilizar um formulário em Word. Nós preferimos aqui um formulário de inscrição online. Ele facilita a nossa vida na distribuição aí das turmas para vocês, tutores locais, né, de cada localidade, além do que é muito mais fácil de transportar os dados também de uma planilha para o sistema que é o CIF, ok? Então, como eu disse, cada um de vocês vai poder formular o seu próprio instrumento de captação de pré-inscrição e utilizá-los para a formação de turmas. Acontece que nem todos os cursistas, os interessados, têm acesso a priori a vocês, tutores locais. Então, no nosso site também a gente disponibiliza um formulário online, né? A cada período de vinculação a gente faz a disponibilização de um formulário. O respondente, né, o interessado, ele recebe automaticamente o registro da resposta e vocês poderão acompanhar essa planilha, né, com as pré-inscrições que foram feitas e utilizar esses cursistas aí, desde que eles sejam da região de vocês, para a composição de turmas também. Mas ao final de um período aí, que todo dia 25, antes do início do período de vinculação, a gente encerra o formulário, a gente também faz o contato com vocês, dizendo, olha, tantos cursistas se interessaram pelo curso X e YZ, se vocês quiserem utilizá-los na composição de turmas de vocês, é possível. Caso vocês não tenham condições de atender a essa demanda, é quando também a gente disponibiliza para os tutores aqui do órgão central algum cursista para a composição de turmas deles, ok? Depois, a outra etapa é a organização das turmas. Então, tendo o número mínimo e máximo de cursistas, vocês vão solicitar a abertura de turmas e cadastrar esses cursistas no CIF, como eu já disse. O multiplicador, então, vai abrir a turma no CIF e vai informar para vocês o número dessa turma para que vocês procedam depois à enturmação. Então, vocês vão pegar os cursistas que vocês cadastraram e colocá-los na turma conforme a identificação que foi feita pelo multiplicador. Feito isso, então, vocês comunicam ao multiplicador que vai exportar essa turma para o Moodle, que é a sala de aula virtual do curso. E aí a gente tem o início da oferta. Tudo isso vai ser melhor detalhado no encontro presencial e nas orientações dos multiplicadores para vocês ao longo do período, ok? E aí, por fim, na oferta dos cursos, a gente, então, tem o acompanhamento na plataforma virtual, né, a plataforma Moodle, e como eu disse para vocês, o nosso calendário está organizado em aproximadamente 6 semanas de duração.
Vocês também, ao longo dessas 6 semanas, precisam fazer um encontro presencial e, ao final de todo o processo, vocês fazem o fechamento da turma, tanto na sala de aula virtual, que é o Moodle, quanto no CIF, que é o sistema que eu já disse que funciona como a nossa secretaria. Então, pessoal, parece muita informação de início, mas é importante, então, que vocês saibam dessas informações, ainda que de uma forma superficial, e as multiplicadoras vão, ao longo do período, dando mais subsídios para que vocês entendam essa lógica da nossa organização aqui. Algo que eu não disse, passou despercebido aqui na organização, no planejamento dos slides, é como que funciona a vinculação da bolsa para vocês no momento em que vocês vão atuar como tutores, ok? Então, em cada período de vinculação, a cada bimestre, então, vocês podem formar de 1 a 3 turmas. E o valor dessas bolsas, então, vai variar de acordo com o número de turmas formadas. Uma turma no período corresponde a uma bolsa de R$ 700, 2 turmas R$ 900 e 3 turmas R$ 1.000. Então, vocês têm a liberdade de organizar aí como que vai se dar a oferta de cursos a cada período, ok? Durante a formação agora, nesse período, enquanto vocês estão ainda sendo formados como tutores, o FNDE também disponibiliza uma bolsa para cada curso que vocês estão fazendo. Então, é uma bolsa de R$ 600 para a formação no curso de competências básicas e uma bolsa de R$ 600 para a formação no curso de tutoria nas ações do FNDE. Para que essa bolsa é vinculada durante a formação? Para que vocês possam participar do encontro presencial. Esse encontro vai ser organizado, então, pelas multiplicadoras de vocês, né, pela tutora de cada turma. Ela vai informar o local e a data desse encontro. E aí vocês precisam se organizar, então, para o deslocamento nesse período. Como eu disse também, então, a relação do tutor com o multiplicador é uma relação mais contínua, mais sistemática, né? E eu já disse também que o multiplicador ele pode variar a cada período. Então, eu costumo brincar que vocês vão se vincular a uma multiplicadora durante um período, mas que vão se apegar a ela só durante aquele período, porque inevitavelmente a gente precisa fazer alguns ajustes nessa relação tutor-multiplicador a cada período, ok? A relação de vocês comigo, né, enquanto coordenadora, ela vai acontecer em algumas situações mais específicas, aí, cujo assunto não faça parte das atribuições do multiplicador, porque sempre o primeiro filtro, então, é o multiplicador. Eu não consigo, a gente tem uma rede hoje já composta por mais de 100 tutores, e com o incremento de vocês na rede, a gente já dobra esse número de tutores no próximo período, e é impossível para mim me relacionar com todos vocês de uma forma mais profunda. Então, o multiplicador é sempre a primeira pessoa de contato com vocês, ok? Ao longo dessa formação, desse período, vocês também vão receber o manual do tutor, ele vai ser enviado pelo multiplicador, e a proposta é que no encontro presencial a gente trabalhe com esse material. É ele que vai detalhar para vocês quais são as rotinas, tudo isso que eu disse aqui brevemente ao longo desse vídeo, ele vai ser melhor trabalhado com vocês para que vocês entendam qual é a sistemática, quais são os prazos, em que período que vocês têm que executar cada uma das ações, ok? Também já disse aqui que a gente trabalha com drives de equipes, que então é um arquivo, né, é uma pasta onde a gente tem todas as orientações para que vocês possam tirar dúvidas, consultar materiais. A gente tem aí alguns manuais, alguns tutoriais, onde vocês vão poder sempre recorrer quando tiverem algum tipo de dúvida. E a nossa proposta também é agendar uma webconferência nos próximos dias, onde a gente vai ter a oportunidade de interagir e responder algumas dúvidas de vocês em tempo real, tá? Então, a gente vai confirmar uma data aí por meio das multiplicadoras e a gente tem a oportunidade, então, de interagir via chat ou mesmo via vídeo, ok? Então, eu agradeço a todos vocês por estarem conosco nessa jornada. Desejo novamente um início de jornada muito bom para todos nós. Sejam bem-vindos à nossa rede de tutoria. Com certeza vão agregar muito aí às nossas ações. Muito obrigado e até breve.